Seja muito bem-vindo ao workshop Reposicione Sua Carreira com Design Tático. Para quem vai assistir hoje essa aula ao vivo ou quem vai assistir no replay, espero que vocês aproveitem muito, porque a gente vai trazer aí conteúdos preciosos para falar sobre estratégia de carreira diante da chegada da IA. A gente vai direto ao ponto, sem enrolação. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, para que vocês acompanhem o material que a gente preparou para essa noite, aqui todo mundo junto, tá joia? Vamos lá. Só um segundo que a gente está só fazendo um ajuste aqui. Isso, para que fique perfeito o compartilhamento da tela. Agora sim, compartilhar. Acho que vocês já estão vendo aí, né? Show. Deixar aqui menorzinho, para que não atrapalhe a visualização. Maravilha! Então, sejam muito bem-vindos, né? Minha missão aqui hoje é te dar um norte, né, de como prosperar profissionalmente com a chegada da IA. Então, nessa aula de hoje, você vai descobrir como se posicionar uma carreira sem precisar de um novo MBA, mesmo se você estiver estagnado, desvalorizado ou se sentindo invisível. Né? Para quem estiver aqui ao vivo no chat, coloca qual a empresa que você trabalha, qual que é o seu cargo, para que a gente consiga entender um pouco aqui do público. E aí, então, aqui você vai aprender um caminho validado para reposicionar sua carreira e finalmente ser mais reconhecido e bem pago, sem precisar mudar de área, sem fazer uma nova pós ou ficar perdido em cursos aleatórios. Eu trouxe essa frase, né, essa citação de um futurista do Google, né, e um cofundador da Singularity University, que ele fala que nos próximos 10 anos, de 2025 a 2035, a gente vai vivenciar tantas mudanças quanto a humanidade experimentou no último século. Então, é uma frase extremamente forte, né? Então, de tudo que foi vivido de 1925 até 2025, né? O que eles viveram nesse tempo vai ser o que a gente vai viver agora na próxima década. Então, o momento que a gente está vivendo hoje, ele vai exigir estratégia e velocidade. E a gente está vendo que a IA está chegando aí realmente como um tsunami. Então, para você, né, que sente que está dando um murro em ponto de faca, para quem que é esse workshop? Né? Então, para profissionais do corporativo com experiência, mas sem clareza do rumo, que vieram, né, realmente investindo e fazendo acontecer, mas agora fala, opa, Marina, e agora? Né? O que eu tenho mais o que fazer para eu me manter relevante? Pessoas que realmente já investiram em cursos, mas continuam invisíveis no mercado ou até mesmo dentro da empresa. E para quem quer se destacar de forma estratégica e se reposicionar com consciência. Aqui a gente trouxe um camarão, que vocês já devem ter ouvido falar, aquela frase, camarão que dorme, a onda leva. Né? A ideia aqui é que a gente não deixe a onda levar, que a gente realmente consiga atingir essa estratégia e essa consciência profissional a ponto da gente estar sempre atualizado. Para quem não é esse workshop, para quem quer solução mágica e sem esforço, para quem está no início de carreira, tá? Então, aqui na Letraflex a gente tem sim programas para quem está começando agora, mas esse workshop em específico é para quem já tem experiência, tem bastante vivência profissional dentro do corporativo, principalmente, né, 5 anos para cima, então 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40. Então, esse é o olhar, né, que a gente está trazendo aqui para vocês, e quem busca a fórmula mágica, né, que é pronta, né, sem reflexão, sem ação. Carreira, trabalho, não tem receita de bolo, né? Cada pessoa tem um talento, tem uma habilidade, tem uma oportunidade, e isso muda, né, conforme a nossa fase de vida, o que a gente está vivendo. Então, é muito importante a gente falar sobre isso.
E existe um grande problema em comum que eu tenho visto, né, ao longo dos 7 anos de DTFlex, que a maioria dos profissionais experientes procuram, né, sempre com essa mesma justificativa. Mas já fiz de tudo e nada muda, né? Então se sente parado, esquecido, ultrapassado, né? E acabam fazendo, né? Cursos aleatórios, MBA, agora todo mundo correndo para fazer um monte de coisa de IA, outras pós-graduações, mas não entregam o avanço real. E eu posso dizer com certeza que o que está te travando não é falta de curso, até porque existe um padrão, né, dos leads, dos clientes, dos alunos que acompanham os nossos conteúdos, são pessoas que são muito dedicadas ao trabalho, que realmente investem em conhecimento e que, num determinado momento, que vai fazer a diferença é ter clareza. E aí, quando a gente não tem essa clareza, a gente acaba indo por um caminho genérico e escolhendo resultados genéricos. E o que eu posso dizer absolutamente para vocês é que o modelo tradicional de gestão de carreiras, ele não funciona mais. A gente precisa atualizar, né, esse sistema para que ele seja muito mais estratégico, muito mais ágil, até mesmo porque o mercado exige isso, né? Ainda mais diante dessa instabilidade que a gente está vivendo aí no dia a dia. Então, a gente está começando aqui um movimento, né, do anti-meia-boca, né? Então, meia-boca é quando é meia-boca, né? Não é nada, nem é tão bom. Então, anti-meia-boca para currículo, anti-meia-boca para LinkedIn, para não saber negociar em algum momento, para não, né, tem um emprego, mas não consegue se vender lá dentro, tem um LinkedIn, mas não é um LinkedIn que é atrativo para recrutador, tem um currículo, mas que não conta efetivamente tudo que você já viveu, suas conquistas, seus potenciais, então a gente está aqui para gerar esse movimento. Eu gosto de trazer muitas estatísticas, né, nas lives, nas masterclass, nos workshops da DTFlex, e uma que eu trouxe, escolhi aqui para trazer para vocês, é sobre engajamento no trabalho. Então, é uma estatística do Instituto Gallup, falando que 59% da força global não está engajada, ou seja, está vivendo essa demissão silenciosa, né, o quiet quitting. Enquanto 18% está ativamente desengajada, né? Então significa já jogou a toalha já, enquanto apenas 23% está engajado. Então, a gente está falando, gente, de 59 mais 18, né? Que equivale a 79% da força global, tá? Global, é do mundo. E esse engajamento, ele custa muito dinheiro, né? Ele tem um impacto muito grande nas empresas, né? A gente tem aqui uma reportagem recente de abril desse ano, falando sobre esse levantamento, né? De quanto a economia perde, né? 438 bi, quando a gente olha, né, essa falta de engajamento e essa queda na produtividade dentro das empresas. Mas o que eu quero trazer aqui não é a questão das próprias empresas, né? Mas trazer o impacto nas empresas, mas trazer o impacto na nossa vida, na sua vida, né? Como profissional e como pessoa. Então, quando a gente está desengajado, existe uma falta de propósito, né? Então, a rotina desmotivada faz com que vocês se sintam que estão sem propósito claro, né? Isso afeta a identidade no trabalho e na vida pessoal, né? Então eu falo, meu Deus, né? O que eu estou fazendo aqui? Preocupações financeiras, então, funcionários que estão desengajados tendem a ter menos oportunidade de crescimento dentro das empresas, o que só amplifica problemas econômicos e incertezas financeiras. Né? Então, é um ciclo negativo, né? Tem a questão da saúde mental, né? No momento que eu estou com a minha emoção negativa muito alta, isso resulta, né, em ansiedade crônica, em depressão, e isso vai ampliando o sofrimento individual. E a gente tem visto aí taxas altíssimas hoje, né, no Brasil, de burnout, de todas as questões relacionadas à saúde mental. Então, é muito importante a gente falar sobre isso. E no momento que a gente vive dessa forma, desengajado e com todos esses sintomas que eu trouxe aqui,
a gente fica o tempo inteiro ativando um instinto que existe dentro do nosso corpo, que é o instinto de luta e fuga, né? É uma resposta de sobrevivência do nosso sistema nervoso simpático que gera essa sensação de alerta, né? De que eu estou em ameaça. E essa ameaça não é só lá da zebra que está fugindo do leão na savana, mas é do nosso chefe, é do cliente que ligou, é do Teams que está tocando. Então, isso faz com que a gente viva, né, com taxas de cortisol sempre muito alto, e isso só vai, de novo, gerando um ciclo negativo, né, dentro da nossa vivência. Uma coisa legal, né, quem estiver presente aqui até o final da aula, eu vou liberar acesso ao dashboard com os indicadores da sua empregabilidade, então é um plano personalizado da empregabilidade 360 graus, você pode ter acesso, né, gratuito a esse painel visual, onde a gente consegue ver aí riscos e áreas que precisam de atenção na sua carreira. Então, é um plano tático que tem mais de 10 indicadores chaves para você entender como é que você está na sua carreira atualmente, e isso realmente ajuda a gente definir boas estratégias. Para quem não me conhece, né, eu sou Marina Quaglio, e eu gosto de dizer, daqui a pouco eu vou contar, né, exatamente um pouco mais da minha história, mas eu gosto de dizer que eu não sou coach, eu não sou de recrutamento e seleção, eu não sou headhunter, eu não tenho uma agência de emprego, eu trabalho como designer de carreiras do futuro e como estrategista de carreira e talentos humanos. E aí, eu vou contar um pouco da minha história, né? O que eu descobri ao longo... eu tenho 22 anos de experiência no corporativo, e ao longo de várias experiências, eu descobri que eu poderia me posicionar por habilidades. Então, e não só ficar presa, né, à minha formação, ao que eu, né, estudei, ou o que está escrito no meu diploma. E no momento que eu saquei esse posicionamento por habilidade, eu vi que isso me deixava muito livre para crescer, sem ficar presa ao meu cargo, ou uma estrutura hierárquica da empresa. Então, isso me tornava uma profissional com posicionamento diferenciado e muito mais versátil. Então, eu sou criadora da metodologia do design tático de carreira, já ajudei mais de 1.000 profissionais a se reposicionarem com clareza e reconhecimento, e a gente tem um NPS de 9,9 por 8 anos consecutivos. Então, essa experiência do cliente é uma bandeira que eu levo com todo carinho, né? Quem já vivenciou qualquer programa da DTFlex sabe o quanto a gente preza, né, por essa experiência, por realmente monitorar como é que a pessoa está vivenciando aqui. Então, acho que é um dos nossos grandes valores. E tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, eu também já passei. Já troquei de empresa, né, ficava tirando certificações, buscando reconhecimento, e nada acontecia, até que eu descobri como mudar a minha estratégia profissional, e aí eu criei um método que hoje eu aplico. Na época não era um método, né? Foi algo que eu acabei criando, e depois, com o tempo, isso foi lapidando no método da DTFlex, tá? Então, é um pouco da minha trajetória, né? Então, vocês viram aqui nessa outra foto, eu sou bióloga de formação, né? Então, essa é uma foto do meu dia, né? Da formatura, com beca, né? Essa cor, né? Verde dos profissionais da saúde. Então, comecei a minha trajetória na biologia, fiz colégio técnico e bioquímica, e comecei a trabalhar num grande laboratório de pesquisa. Na época, era um laboratório de pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia. Era um lugar incrível. E apesar de eu estar num laboratório super renomado, eu queria mais do que uma carreira na ciência, né? Eu queria trabalhar na indústria, ver como é que funcionava o outro lado, né? Então, esse era um dos meus grandes sonhos. E aí, logo, comecei a trabalhar, né, por conta do colégio técnico, depois comecei a faculdade, tive a experiência de trabalhar nesse laboratório, fui trabalhar, na época, ainda fazer estágio numa empresa de nutrição animal, até que uma das minhas primeiras grandes conquistas foi ter passado num processo seletivo, na época, né, da Votorantim Novos Negócios. Era uma das
grandes startups, né, há quase 20 anos atrás, de biotecnologia no Brasil, e consegui, né, passar, mandar meu currículo, passar nos processos seletivos, e eu era, né, no meu primeiro ano da faculdade, eu era a pessoa que já trabalhava na área, né, tinha carteira assinada numa grande empresa de tecnologia. Então, para mim, isso foi realmente uma grande conquista. Só que ao longo dos tempos, né, eu fui tendo problemas e frustrações, principalmente quando o tema era esse crescimento, né? Esse crescimento em níveis corporativos, né? Então, quando a gente entra, eu sou estagiário, depois eu sou analista júnior, pleno, sênior, coordenador, etc. Tem uma escadinha que a gente acaba vivenciando dentro do corporativo. E no meu caso, eu trabalhei, né, em diversas empresas, e essas empresas elas iam tendo fusões, né, M&As. Eu mudava de estrutura hierárquica, né? Muitas vezes eu ganhava mais quando eu ia para uma estrutura hierárquica maior, mas eu ficava sempre com o mesmo cargo. E eu era uma pessoa, uma profissional, naquela época, que eu lutava por cargos. O cargo, para mim, era algo que era muito importante. Então, eu não sei se alguém se identifica com isso aqui, pode até escrever aí no chat, que depois a gente dá uma olhadinha, mas para mim era muito importante. Então, eu queria ser um analista sênior, eu queria ser uma gerente, eu queria chegar neste cargo. E eu acabei ficando 6 anos como analista pleno, e eu ficava fazendo todo um movimento, por isso eu ativava, né, esse meu instinto de luta e fuga. Até que, num determinado momento da minha carreira, né, o lugar onde eu trabalhava já há 11 anos, ele foi fechado. Foi descontinuado, teve uma demissão em massa, né, um layoff, e aí muitas pessoas foram mandadas embora, mais de 300 pessoas, e eu tinha acabado de fazer uma transição de carreira, né? Eu tinha saído da biotecnologia e tinha ido para o comercial, né? Então, eu estava trabalhando numa área mais de marketing, de comunicação, e eu estava adorando isso, porque tinha muito a ver com as minhas habilidades e tudo que eu fui construindo ali ao longo dos anos dentro da empresa. E aí, da mesma forma que a gente faz, né, uma transferência bancária, né, imagina o Pix, né, então eu transfiro um valor, né, do Santander para o Itaú, né, do Banco Inter para o Nubank, eu comecei a sacar que era possível transferir as habilidades que eu tinha num segmento para o outro, transferir tudo que eu aprendi e colocar numa narrativa diferente, realmente com conquistas, com casos reais, e conseguir me posicionar de uma maneira diferente. E aí, quando eu saquei isso, né, eu pude construir um novo currículo, um novo LinkedIn, uma nova narrativa, com foco na minha singularidade, ou seja, no que realmente eu era boa. E quais foram os meus resultados quando eu apliquei isso, né, no LinkedIn? Então, nesse momento que eu estava, né, teve essa demissão em massa, comecei a procurar, o meu trabalho era procurar um trabalho, e usando essa estratégia, né, de LinkedIn e de currículo, eu consegui 3 entrevistas em menos de 24 horas e consegui recolocação num segmento totalmente diferente do que eu vinha, porque eu fiquei mais de 11 anos no agro, e depois eu entrei no setor elétrico. Então, nesse momento dessa minha transição, eu falei, opa, tem alguma coisa aqui. E com o tempo, né, eu falei, eu vou começar a ajudar as pessoas também a se posicionarem por habilidades, né? Do mesmo jeito que eu, como bióloga, consegui abrindo espaço para mim ao longo desses anos, eu vou começar a ajudar as pessoas, mas já com um olhar para o futuro do trabalho e da inteligência artificial. Então, eu comecei já a falar isso em 2017, né? E de 2017 para cá, muita coisa aconteceu, teve pandemia, né? Essa democratização da IA com o ChatGPT, com o OpenAI. E aí, quais foram os resultados, né? Então, esses foram os resultados que eu tive ao longo do tempo, né? Até criar a DTFlex,
E ao longo desses 7 anos, oficialmente, a gente teve muitos alunos, como eu disse, mais de 1.000 alunos que participaram aí de programas de reposicionamento de carreira. Então, profissionais que estou trazendo até depoimentos reais, tá? Prints de WhatsApp. Então, profissionais sendo convidados para trabalhar no concorrente, profissionais ganhando mérito, né? Então, olha, ganhei o mérito, foi anunciado, né? Então, trazendo, né, o quanto foi importante participar da jornada da DTFlex, outros alunos sendo promovidos, né, a grandes vagas, executivos, outros alunos aqui falando que assumiram vagas de gerente de negócio em regionais, super projetos, pessoas sendo promovidas em vaga fora do Brasil. Então, a gente tem inúmeros depoimentos e registros do que essas pessoas foram conseguindo ganhar, né? Então, a gente tem até aqui em cima, né? A mentoria me ajudou a organizar minhas informações e me deu novas visões para as minhas próprias realizações que eu nunca tinha percebido. Então, muitas vezes, essa agonia que a gente está vivendo é porque está tudo bagunçado, né? A DTFlex vem para colocar ordem nisso. E no momento que a gente organiza, você ganha muito mais clareza. Então, todos os alunos acabam, né, sabendo se vender, acabam ganhando mais, sabendo dizer não, né? Se posicionando de forma estratégica sem perder saúde mental, né? A gente falou sobre crise de saúde mental e aqui também saúde mental é uma das nossas grandes bandeiras. Então, no momento que eu desenho uma estratégia de carreira, quais são os limites? Até onde vale a pena, né? Qual que é a estratégia sniper que eu preciso fazer para avançar sem enrolar? E aí, como é que eu me tornei, né, especialista nessa metodologia? Né? Então, ao longo dos anos, foram, né, criando diversos programas e validando e trazendo pessoas de todos os segmentos, de todos os setores, de todas as profissões, idades também, e isso realmente ampliou toda uma visão de mercado para que hoje, né, como designer de carreiras do futuro, estrategista de carreira e talentos, eu consiga atuar dentro das empresas e ajudando profissionais há 7 anos com a DTFlex. E aí eu vou trazer agora para vocês o que é efetivamente o design tático de carreira e como ele funciona, tá? Então, o primeiro, a gente vai trazer aqui algumas mudanças, tá? Nessa estratégia. Então, a primeira mudança que eu quero trazer aqui para vocês é o mito do MBA, né? Que a maioria das pessoas acha que a solução é sempre um novo MBA, mas é uma armadilha, né? Porque muitas vezes você não precisa de mais conteúdo. O que você precisa é ter autoconhecimento sobre a sua jornada e ter um novo posicionamento. Então, a gente tem diversos cases reais, né? Então, de alunos que estavam perdidos, cogitando o segundo MBA genérico, porque a grande questão não é fazer MBA. MBA, quando eles são bem escolhidos, eles são maravilhosos. Mas no momento que eu vou fazendo escolhas genéricas, né? Então, eu vou fazer gestão de pessoas porque eu gosto de pessoas, eu vou fazer gestão de projeto porque, no final, toda empresa precisa de gestão de projeto. Isso não funciona, né? Então, nesse case desse cliente, ele estava perdido, estava quase se matriculando no MBA genérico, a gente aplicou a metodologia do design tático, a gente foi extremamente estratégico, mapeando os temas que trariam valor real para a carreira dele, e aí a gente criou um plano de aprendizado mais inteligente. E dentro do design tático, a gente usa os 7 pilares do aprendizado DTFlex, que ele envolve exploração livre, microaprendizado, macroaprendizado, aprendizado universitário, experiências flex, pessoas e comunidade e inteligência artificial. Então, imagina que ao longo desses 7 anos, a gente foi conduzindo esses profissionais a mostrar, olha, é desse jeito que você consegue aprender de forma muito mais inteligente. E isso, né, com alto ROI, né, com um retorno sobre esse investimento, não só de dinheiro, mas também de tempo, de energia, porque todas as vezes que a gente está se dedicando a fazer um curso novo,
a gente está usando esses recursos, né? Que muitas vezes tempo e energia são recursos que não voltam mais, por isso que a gente precisa fazer boas escolhas. E agora, com inteligência artificial, a gente tem sim mais essa opção para a gente conseguir, né, aprender com ela, mas a grande questão é que existe uma oferta gigantesca de cursos, e se você não fazer boas escolhas, ou aplicar, né, ou investir num curso, principalmente um curso caro, sem estratégia, esse ROI, esse retorno sobre investimento, ele vai ser muito baixo. Então, essa é a primeira, né, mudança que a gente trouxe. A segunda mudança é, Marina, mas ninguém me chama para os processos seletivos, né? E o que eu tenho visto, independente se é um analista sênior, um especialista, um gerente, um diretor, a questão não é o seu LinkedIn está ruim ou o seu currículo, é que você não está com um posicionamento sofisticado suficiente para aquela vaga. E no momento que você vai para o processo seletivo e vai conversar com o recrutador, uma pessoa que está um pouco mais posicionada e traz elementos mais sofisticados na sua fala ou na sua escrita, ele passa na sua frente. Então, um ponto super importante, e essa é uma grande dor, que é a nossa missão, né, aqui na DTFlex, é ajudar as pessoas a se venderem melhor. E aí, se você não sabe se vender, você não passa nem pelo filtro da RH e muito menos pelo filtro do robô, né? Quem acompanha aí a jornada de quem está procurando emprego, ou porque está desempregado, ou porque quer buscar novas oportunidades, sabe das plataformas, sabe das triagens feitas por robô, e se você não conta bem essa sua história, o robô vai ler um texto meia boca, e aí você não vai ter resultados extraordinários. Lembra lá do nosso momento, do nosso movimento do anti-meia boca, a gente não quer isso, a gente quer discursos sofisticados, currículos que sejam impecáveis, atrativos, que realmente contem o que você é no offline, né, para trazer isso para o online. Então, é necessário uma lapidação desse posicionamento, da mesma forma como a gente faz lá a lapidação de uma pedra bruta e um diamante. E a mudança 3, e essa também é um clássico, né, que grande parte aqui das pessoas podem se identificar, que é, Marina, meu trabalho está ruim, e eu preciso sair daqui, né? De novo, luta e fuga. Então, vou fugir desse lugar porque eu não aguento mais. Só que, quando você quer sair sem pensar, você pode acabar indo para um lugar pior. E, gente, isso não é para pôr medo, mas a gente recebe solicitações, centenas de solicitações por semana no LinkedIn, a cada semana no LinkedIn, para avaliar currículo, para fazer design de carreira, etc. E tem várias pessoas que contam suas histórias e falam, Marina, eu estava insatisfeito, fiz todo o movimento, fui para um outro lugar e eu estou muito pior do que antes, e agora eu não sei o que fazer. Então, a minha pergunta para vocês aqui, não seria melhor você escolher onde trabalhar e escolher um lugar de forma a alinhar os seus valores e seus objetivos antes de qualquer coisa? Então, recapitulando, muito cuidado com o mito do MBA, né, de que eu preciso de um segundo MBA para me tornar relevante. Um segundo ponto, seu LinkedIn pode sim ser um problema, seu LinkedIn e seu currículo, mas mesmo se ele estiver atualizado, seu posicionamento fraco pode estar te prejudicando em buscar novas oportunidades. E, por fim, talvez você não precise sair do seu trabalho, você só precisa se reposicionar e ressignificar esse trabalho de forma estratégica. E aí, a pergunta que eu faço aqui para vocês, né? Você acredita que eu entreguei um conteúdo que mostra um caminho para você se reposicionar diante do design tático de carreira? Então, eu falei que a gente ia ter um papo aqui direto e reto. Então, se você está sentindo que essa metodologia pode ser um caminho para você, eu tenho um convite especial.
eu vou abrir poucas vagas para a sessão individual de diagnóstico, e nessa sessão a gente vai aplicar parte da metodologia diretamente no seu caso. E vai ter um bônus, né? Como eu disse lá no começo para vocês, para quem se inscrever aqui ao vivo, o diagnóstico dos indicadores de empregabilidade em Power BI. Então, você vai preencher um formulário com seus dados, a gente vai mandar para o nosso time de TI aqui da DTFlex e a gente vai gerar o seu dashboard. E você vai ter acesso também a essa aula gravada de hoje, tá? Então, assim, o que eu posso dizer aqui para vocês? Que a partir desse momento, você tem dois caminhos. Você pode sair dessa aula e continuar tentando resolver suas questões de carreira e profissionais da forma como você já vem fazendo, ou você pode aplicar uma nova visão com uma metodologia validada. E a grande questão é, quem ficar de fora vai sentir o impacto na profissão, porque a IA está chegando com tudo, né? E a gente está vendo isso todos os dias aí em notícias e reportagens do que está acontecendo dentro do mercado. Então, uma hora, né, vai impactar cada pessoa que está aqui assistindo, ou ao vivo, ou no replay. Então, nessa sessão gratuita de diagnóstico, é um diagnóstico individual, tá? A gente vai aplicar a parte da metodologia do design tático no seu caso. Vai ter o direcionamento de quem já ajudou mais de 1.000 profissionais, vai conseguir mapear esses indicadores de empregabilidade e entender se o método vai trazer exatamente o que você busca. Uma coisa muito importante, é um compromisso que eu tenho, né, como designer de carreiras do futuro, é que cada pessoa que chega, eu ouço realmente, né, a história dela e falo, olha, no seu caso, você vai para esse caminho. Essa é a melhor estratégia. Por isso é o design. O design, ele tem sempre um desenho especial para uma determinada solução. E aí pode, né, Marina, mas eu estou sem tempo, né? Estou fazendo um monte de coisa. Eu vou dizer para vocês, né? Se gostaria de ter tempo para resolver isso agora, ou você vai continuar vivendo um problema na sua carreira por mais 6 meses. Lembrando que mais 6 meses com a IA vindo, a gente já tem um outro mundo totalmente diferente, né? Ou, Marina, mas eu não quero comprar nada agora. A sessão que eu estou liberando, ela é gratuita, né? Então, no final, se fizer sentido para você, eu vou te apresentar uma proposta, né? Não tem pressão, não tem obrigação. Uma coisa super importante para dizer é que no momento que a gente conhecer a sua jornada, a gente vai olhar, né, para o seu momento de carreira e vai falar, olha, essa pessoa está no nível starter. Então, são essas as soluções. Ela está no nível mais accelerate, são essas. Se ela está no nível mais business, são essas. Então, a gente tem soluções específicas, né, customizadas e personalizadas para cada fase da sua carreira. E você conhecendo, né, o portfólio de soluções da DTFlex, você vai mergulhar no nosso novo programa, né, o novo programa da DTFlex, chama X-Work IA. É o programa mais bacana, o programa mais ágil que a gente já criou até hoje, com todos esses programas já validados ao longo do tempo, né? Então, vai ter gente que vai estar assistindo aqui ao vivo no replay, que já foi aluno da DTFlex e já viveu aí vários os programas do design tático, jornadas milhas náuticas, Estúdio DTFlex, Pit Stop. Então, hoje, tudo que a gente validou ao longo desses anos, eles estão dentro do X-Work IA, junto com tudo de mais bacana de tecnologia, de mapeamento de habilidades, de agentes de IA, para te ajudar a avançar o mais rápido possível dentro da sua carreira. Então, você pode fazer o agendamento sem pressão, sem obrigação, mas você vai ter, né, uma designer de carreira que vai te ouvir e vai desenhar uma solução exata para o seu momento de carreira. Então, isso é muito bacana. O único pré-requisito para que você consiga uma vaga para essa conversa são profissionais do corporativo, né? Então, que trabalham em grandes empresas, que trabalharam em multinacionais e trabalham em multinacionais, que estão comprometidos com a sua evolução e dispostos a aplicar um novo modelo estratégico para avançar na carreira. Então, as 5 primeiras pessoas que agendarem
essa sessão vai ter acesso ao dashboard completo do Power BI, seu dashboard com seus dados, a videoanálise ao vivo do seu posicionamento atual no LinkedIn e, obviamente, prioridade na agenda. Então, a gente vai disponibilizar, né, o link no chat para vocês agora, para agendar essa sessão, onde a gente vai conversar e aproveitar enquanto ainda tem vaga disponível, tá? Um outro ponto legal para falar para vocês é que na DT Flex a gente tem uma espécie de um showroom de experiências. Então, como eu disse para vocês lá dos níveis, né? Starter, Accelerate, Business. Dentro desse showroom, a gente tem experiências diferenciadas para cada momento de carreira. Então, isso realmente é fantástico. Quero que vocês conheçam para que você trilhe, né, da melhor forma possível o que a gente tem aqui para oferecer e você realmente consiga praticar o inédito aqui com a DT Flex e a gente conseguir avançar juntos, tá? Eu vou voltar aqui para ver vocês. E aí quero mostrar também um pouco desse formulário, tá? Que a gente vai disponibilizar, que acho que tem alguns pontos importantes, e a gente vai disponibilizar aqui no chat. Então, só para vocês acompanharem, dentro desse formulário, a gente... Deixa eu ver aqui. Isso aqui, agora deu certo. Pronto. Então, você vai entrar nesse link, né? Vai estar lá, bate-papo com Marina Pago. Você vai escolher o horário que a gente tem disponível aqui na agenda. Então, corre, né? Porque a gente tem poucos horários. E na hora que você vai estar assistindo, com certeza, né? Se você assistir no replay, com certeza já vai ter uma quantidade bem menor de horários disponíveis. E aí você vai preencher seu nome, sobrenome, o seu e-mail, número de telefone. É importante que você some aqui, né, todos os ganhos que você tem hoje. Então, qual é a sua média de remuneração mensal, para a gente ter noção, né, qual é o nível que você se encontra hoje. Se você tem interesse em ter uma mentoria individual, né, comigo, né, então, dentro dos programas da X-Work IA, e importante, se você depende de ter alguém junto com você para tomar uma decisão financeira, caso você goste do programa e fala, Marina, eu quero entrar, tá? Então, se precisar de alguém, traga junto na sessão. E por fim, colocar realmente, né, o link aqui do seu perfil no LinkedIn, porque a gente consegue, né, acessar também, entender um pouco mais da sua trajetória. Então, coloque lá o link completo, né, não coloca só o nome, coloca o que você tira certinho lá na URL. Quer ver? Eu vou até mostrar aqui para vocês. Aonde vocês vão pegar essa URL do LinkedIn, que eu estou até com ela aberta aqui, que eu acho que isso é fundamental para vocês conseguirem pegar o link correto, tá? Então, vocês vão entrar lá no LinkedIn e vai estar bem, é que não está aparecendo, mas ele vai ficar aqui na URL, aqui em cima, naquele campinho de busca, né? Você vai copiar e colar e vai colocar ali no nosso formulário. Isso vai permitir com que a gente conheça um pouco mais sobre a sua história. E aí, o que eu voltando aqui para compartilhar com vocês, depois disso, desse link do LinkedIn, é legal você falar, né? Diante da montagem, né? Dessa estratégia que a gente está fazendo para você, quando que você conseguiria começar esse investimento? Imediatamente? Não posso investir? Ou, Marina, eu consigo já o mês que vem, daqui, né, 15 dias. Então, é importante até para a gente entender a quantidade de pessoas que está chegando, para a gente conseguir alocar dentro do programa. Lembrando que o X-Work IA, né, se você falar, Marina, eu quero entrar agora, a gente tem toda uma jornada desenhada que você não precisa ficar dependente de abrir turma, fecha turma. Você sempre consegue entrar e já acelerar aí a sua carreira, tá? Então,
Queria muito compartilhar essa parte do formulário para que vocês não tenham dúvidas. Caso alguém que assistiu, né, não conseguiu aqui o link, ou está assistindo no replay, e vai ter acesso pelo grupo oficial aqui do workshop, fala, Marina, eu queria um outro horário, né? Não tem um horário disponível para mim no link, queria um horário mais no final da tarde. Pode falar que a gente olha, né? A gente passa um outro formulário para você, colocar os seus dados para a gente entender qual é o nível que você está, né? Do Starter, Accelerate, Business. E aí a gente te direciona e já agenda essa reunião, bate-papo, 20 minutos, meia hora, para que a gente possa ouvir, né, sobre a sua história, ouvir aí o que você está vivendo. Então, se você está empregado, desempregado, acabou de passar por um layoff, né, a gente tem muito aluno que também passa recente, né, por alguns processos de demissão, e aí precisam realmente de um programa robusto para ganhar até mais confiança, né, e se reposicionar no mercado de forma muito estratégica. Então, eu espero que vocês tenham gostado, saibam que vocês podem contar comigo, com a DTFlex, e aí a gente vai se falando no grupo, e aí aproveitem para garantir a sua vaga, para a gente se falar pessoalmente, tá joia? Um beijo para vocês, boa noite, obrigada aí para quem está ao vivo e assistindo no replay, a gente se vê. Um abraço.